Então, pessoal, voltando a essas atividades remotas, então a gente concluiu o estudo de trigonometria antes, né, nas atividades anteriores, e agora a gente vai começar o estudo das sequências, progressão aritmética e progressão geométrica. Então, esse vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, a gente vai falar de sequências no geral, e no próximo vídeo a gente fala de progressão aritmética. Então, aí a gente tem a definição do que é uma sequência. Então, uma sequência é uma lista de elementos que possuem determinada ordem. Então, vai ser uma lista de alguma coisa que eu vou poder ordenar. Cada um desses elementos é chamado de termo da sequência. Então, por exemplo, o conjunto dos números ímpares é uma lista dos números que são os números ímpares. Então, 1, 3, 5, 7, e esses números possuem uma determinada ordem, né? Então, o 1 não pode vir depois do 3 se eu ordenar eles numericamente, assim por diante. Outro exemplo de sequência são os dias da semana. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu tenho a ordem dos dias da semana e eu consigo identificar quem é o primeiro dia da semana, quem é o segundo, quem é o terceiro. E o mesmo acontece para os meses do ano. Tá? Então, também tem outras sequências possíveis. Então, últimos campeões brasileiros, tempo de uma corrida por ordem de chegada, números pares, etc. Então, qualquer coisa que eu consiga listar esses termos e que tenha uma determinada ordem se enquadra no que a gente pode chamar de sequência. É evidente que a gente não vai estudar os dias da semana, a gente não vai estudar os meses do ano, a gente não vai estudar os últimos campeões brasileiros, nem tempo de corrida. A gente vai estudar sequências que são compostas apenas por números, ou seja, sequências numéricas. Tá? Então, uma sequência numérica é uma lista de números, evidente, com uma determinada ordem. Não necessariamente é uma ordem que seja crescente, decrescente, a gente pode ter outras ordens. Cada termo dessa sequência, genericamente, ele vai ser representado por uma letra. Em geral, nós vamos usar a letra A, tá? Acompanhada de um índice. Índice é aquele númerozinho pequenininho que fica embaixo. E esse númerozinho pequenininho, ele vai indicar a posição ou a ordem desse elemento na sequência. Então, se ele for o elemento A5, quer dizer que ele está na quinta posição. Se ele for o elemento A20, ele está na 20ª posição. Tá? E assim por diante. Então, aqui, genericamente, nós temos uma sequência. A1, A2, A3, A4, A5, AN-1, AN mais 1, onde N aqui vai ser um número natural. Nessa representação, então, usamos AN para indicar qualquer termo dessa sequência que esteja na posição N. Então, se eu trocar N por 2, eu vou me referir ao A2, que vai ser o segundo elemento. Se eu trocar N por 5, eu estou me referindo ao elemento A5, que é o da quinta posição. Então, nós chamamos a N de enésimo termo da sequência. Então, esse N ele é só uma representação que depois eu vou trocar pelo número que eu quiser. Tá? As sequências numéricas podem ser finitas, que é quando ela apresenta um número finito de elementos, quando ela acaba, ou infinitas, quando apresenta um número infinito de elementos. Então, por exemplo, vamos pensar aqui a sequência dos divisores de 20. Então, a sequência dos divisores de 20 será 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Nesta sequência, acaba, tem os 6 elementos. Então, ela é uma sequência finita. E também pode ter uma sequência infinita, como a gente já viu antes, por exemplo, ali a gente viu dos números ímpares, então vamos escrever dos números pares.
0, 2, 4, 6, 8, 10, e assim por diante. Ela é infinita, ela tem infinitos elementos. Ou, por exemplo, a dos números primos. Tá? Então, essa é a diferença de finita e infinita. De 20 aqui. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, escreva os 4 primeiros termos da sequência dada pelos termos gerais. Então, o termo geral, ele é uma lei que vai me dizer quem são os elementos da sequência, quando eu trocar o n pelo número da posição. Então, ele quer os 4 primeiros termos. Então, ele quer saber para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3 e para n igual a 4. Então, aqui a gente vai simplesmente trocar. Para n igual a 1, então nós temos a 1. 3 vezes 1 menos 1. Então, dá 3 menos 1, 2. Para n igual a 2, então, onde tem n, eu troco pelo número 2. É como se fosse uma função. 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Para n igual a 3, 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. E para n igual a 4, 3 vezes 4 menos 1. 12 menos 1, 11. Então, os 4 primeiros termos da sequência são 2, 5, 8 e 11. E eu faço a mesma coisa aqui para o segundo. A1 será 2 elevado a 1 menos 1, que é 2 elevado a 0, que é 1. A2 será 2 elevado a 2 menos 1, 2 na 1, que é 2. A3, 2 elevado a 3 menos 1, 2 ao quadrado, que é 4. E A4, 2 elevado a 4 menos 1, 2 ao cubo, que é 8. Então, os 4 primeiros termos da sequência é 1, 2, 4 e 8. Tá? E o segundo exemplo que a gente tem aqui, considere a n igual a 3n mais 1, o termo geral de uma sequência de números reais. Letra A. Calcule o quinto e o oitavo termo dessa sequência. Vamos fazer aqui. Quinto, A5. Tá? Isso aqui é um A, não é um 9. Então, 3 vezes 5 mais 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Oitavo termo, A8. 3 vezes 8 mais 1. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. Tá? Letra B. Determine a ordem, posição do termo igual a 49. Então, eu quero saber qual que é o valor de n, ou seja, qual a posição, para o meu termo 49. Isso eu posso ir fazendo por tentativa e erro, ou eu posso montar uma continha aqui. 3n mais 1 é igual a 49. 3n é 49 menos 1, 48. N é igual a 48 dividido por 3, que dá 16. Então, para o termo da 16ª posição, vai ser 49. E C, verifique se 1001 é um termo dessa sequência. Eu vou montar a mesma equação. Para ver se vai dar um termo da sequência. 3n é igual a 1000. N é igual a 1000 dividido por 3. Isso aqui não vai dar exato, né, gente? 999 dividido por 3 daria 333. Isso aqui dá 333 vezes 3, 3, 3, 3, 3. Dízimo aqui. Ou seja, isso aqui não é nem o elemento 333, nem o elemento 334. Tá? E lembrem que eu não tenho como ter um elemento 333,33. Eu só vou ter elementos inteiros, 333 ou 334. Logo, 1001 não é um termo da sequência.
Não, a pergunta é sequência. Tá, então, o que é importante a gente gravar disso aqui? O principal que a gente tem que gravar de hoje é essa ideia aqui do N representar a posição. Tá? Então, toda essa matéria de sequências, progressão aritmética, progressão geométrica, o N vai estar relacionado com a posição. Então, eu preciso me ligar. Se eu estou falando do quinto elemento, o N vai ser igual a 5. Se eu estou falando do 19º, o N é igual a 19. Tá? É isso que a gente precisa se ligar. Então, essa aulinha de sequência é só introdutória, bem simples, é isso mesmo. Aí, no próximo vídeo, eu vou estar falando de progressão aritmética, que a gente vai começar a estudar sequências com algumas propriedades em especiais que interessam a gente. Que, no caso, vai ser a progressão aritmética e depois a progressão geométrica. Tá? Então, é isso aí. Valeu.